Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 22 a 24 do livro de Isaías. Versículo 1 do capítulo 22. O Vale da Visão é uma referência a Jerusalém, mesmo que esse nome não seja usado em outra parte para a cidade. A referência pode ser irônica, ou seja, o Vale da Visão estava cego para o propósito divino. A significação de telhados também é difícil, mas é provável que se refira à obtenção de uma visão melhor da retirada de um exército que fazia o cerco. Muitos consideram que a referência histórica seja a retirada do exército assírio de Jerusalém em 701 a.C. Outros consideram que se refira à queda de Jerusalém em 536 a.C. pelos babilônios. Versículo 2. Durante o cerco da cidade pelos babilônios, a morte acontecia por causa da fome ou de doenças. Versículo 3. Em vez de defenderem a cidade, como deveriam ter feito, os líderes fugiram para salvar a própria vida. Mas ao agirem assim, foram capturados, como está em 2 Reis 25, versículos 4 e 7. Alguns associam essa descrição ao relato assírio da batalha, que menciona a captura de algumas das tropas pagas de Ezequias. Versículo 4. Isaías prevenir o povo, mas como não se arrependeram, sofreram um castigo divino. Por se importar com eles, Isaías condoeu-se com a punição por eles e lamentou. Versículo 5. A cidade estava por cair e o terror estava reinando entre seus moradores. Versículo 6. Elão e Quir estavam sob domínio assírio. Todo o exército assírio, inclusive os reinos vassalos, juntaram-se para o ataque a Jerusalém. Versículo 7. Os vales que estavam tanto dentro de Jerusalém como fora dela seriam totalmente tomados pelas tropas inimigas. Versículo 8. A casa do bosque foi construída por Salomão toda em cedro e funcionava como armazém de armamentos e outros artigos de valor. Versículos 9 a 11. Diante da ameaça síria, o povo desviou as águas da fonte de Gion, que ficava fora dos muros da cidade, para pontos de coleta dentro dos muros da cidade. Para se preparar para um possível ataque, as casas entre os muros internos e externos foram retiradas para fins defensivos. O entulho proveniente de retirada dessas casas foi usado para reparar e fortalecer os muros existentes. Versículos 12 a 14. Isaías contrasta o convite feito pelo Senhor com aquilo que seu povo impenitente invocou sobre si. No lugar de arrependimento, demonstraram uma desesperada simulação de felicidade verdadeira. O povo disse: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, pois haviam perdido toda a esperança. Atacados por todos os lados, deveriam ter se arrependido, mas em lugar disso, preferiram festejar. A raiz do problema era que Judá não confiava no poder de Deus ou em suas promessas. Versículos 15 e 16. Sebna era administrador do palácio, era contemporâneo de Ezequias e ocupava a segunda posição em relação ao rei. Sebna deveria estar provendo liderança e não produzindo luxo para si. Sebna estava mais preocupado consigo mesmo e com sua própria glória do que com o bem-estar da cidade. Túmulos talhados na rocha desde a antiguidade podem ser vistos atualmente ao redor de Jerusalém, principalmente no leste da cidade. Arqueologistas descobriram um túmulo próximo a Jerusalém que continha uma inscrição com o título de alguém que foi mordomo do palácio. Pode ser que seja de Sebna, porém no versículo 19 o Senhor diz que removeria Sebna do posto. Versículos 17 e 18. Isaías está falando da glória que Sebna atribuía a si mesmo. Longe de receber um sepultamento luxuoso em Jerusalém, Sebna teria uma morte vergonhosa numa terra estranha. Versículos 19 a 21. Em razão de sua vaidade e autopromoção, Deus demitira Sebna de seu ofício como administrador do palácio. O substituto de Sebna seria Eliaquim, filho de Euquias, também conhecido como alto oficial na corte do rei Ezequias. Ele foi chamado de servo do Senhor, um título especial para quem vive perto de Deus. A túnica e o talabaste, uma faixa usada a tiracolo, eram símbolos do ofício de administrador. Ao contrário de Sebna, que servia a si próprio, ele é quem atuaria como pai, cuidando das necessidades do seu povo. Versículo 22. A chave, literal ou metafórica, indica o controle que o mordomo tinha sobre a distribuição dos recursos. Versículos 23 a 25. Eliaquim é comparado a uma prateleira sobre a qual sua família deposita uma enorme carga. O peso, por fim, faz o prego ceder, causando o desabamento da prateleira, que é Eliaquim, e a quebra de seu conteúdo, que seria a carga de sua família. A mensagem do oráculo parece ser a de que o povo não podia confiar nem mesmo numa pessoa competente e bem intencionada para resolver os problemas de Jerusalém. Agora nós vamos estudar o capítulo 23. Versículo 1 do capítulo 23. Tiro era a principal cidade ao sul da Fenícia. Era uma cidade rica em razão do desenvolvimento e do controle do comércio marítimo. Como cidade localizada numa ilha, seu principal porto era facilmente protegido. A destruição de Tiro, profeticamente descrita neste oráculo, é difícil de caracterizar a partir da descrição feita aqui. Na última parte do 8º século e no início do 7º século a.C., os assírios tentaram várias vezes capturar Tiro. No entanto, o oráculo pode também olhar para o ataque de Nabucodonosor contra Tiro
Tiro, que incluem o cerco de 13 anos, no sexto século, e talvez até para a destruição final de Tiro por Alexandre o Grande em 332 a.C. Chipre era uma grande ilha, aproximadamente 120 quilômetros a oeste de Tiro, e teria sido o último porto de escala antes de se chegar a Tiro. Versículo 2. Sidom era outro importante ponto comercial fenício ao norte de Tiro. Sua menção indica que, embora o oráculo fosse especificamente dirigido a Tiro, toda a Fenícia estava sob julgamento. Versículo 3. A Fenícia manteve comércio com o Egito durante grande parte de sua história. O Egito era bem conhecido por sua produção e exportação de cereais. Versículo 4. Tiro era conhecida como a fortaleza do mar. O mar lamenta a perda dos navios mercantes de Tiro como se fossem seus filhos. Ouvindo isso, Sidom não deveria mostrar-se exageradamente confiante. Versículo 5. O Egito dependia da experiência de navegação adquirida por Tiro para promover e transportar seus produtos por todo o mundo. Com a queda de Tiro, o Egito perderia um importante parceiro comercial. Versículo 6. Por causa da destruição da ilha Fenícia, seus habitantes teriam de se dispersar, com alguns talvez indo para tão longe quanto a colônia comercial de Tarsis, que é considerada como localizada no que hoje seria a Espanha. Versículo 7. Tiro, fundada antes de 2000 a.C., é a cidade que existe de tempos muito antigos e que havia conquistado terras distantes como Cartago, no norte da África, e talvez Tarsis. Versículos 8 e 9. Tiro contava com um elevado prestígio internacional, mas por causa de sua soberba, o Senhor dos Exércitos iria trazer a destruição de Tiro. Eles estavam sendo insensatos ao confiarem na glória humana. Versículo 10. Esse oráculo faz um convite às colônias de Tiro para que exercitem sua liberdade e se aproveitem da queda da cidade. Aparentemente, Tarsis era um vassalo de Tiro. Versículo 11. O Senhor causou a queda do território de Canaã, que incluía Tiro e Sidom. Versículo 12. A cidade, uma vez conhecida pelo seu frescor e festividades, acabaria se tornando como uma mulher velha e esgotada pela vida, tentando juntar novamente o que restou. Porém, Deus usou os assírios para esmagá-la. Versículo 13. O profeta dirige a atenção de Tiro para a Babilônia, a terra dos caldeus, arruinada pelos assírios. Se a Babilônia estivesse vulnerável, Tiro também estaria. Versículos 15 a 17. Depois de um período de declínio e recuperação, Tiro enfeitiçaria seus antigos clientes para voltarem a negociar com ela. É difícil precisar historicamente 70 anos. Alguns tomam isto como uma expressão simbólica para um período completo de influência reduzida. Outros entendem que estes 70 anos são os mesmos do domínio babilônico, conforme descritos em Jeremias 25, versículo 11. E ainda outros entendem que os 70 anos são o período da dominação assíria, desde a campanha militar de Senaqueribe em 701 a.C., até a retomada da força de Tiro por volta de 630. Tiro vivia uma ética que topava qualquer coisa por dinheiro, por isso é chamada de prostituta. Versículo 18. A inveterada prostituta, profundamente comprometida com a corrupção da riqueza, é tornada aqui no versículo 18 como dedicada ao Senhor e ao seu povo. A passagem de Deuteronômio 23, versículo 18, proíbe que os ganhos de uma prostituta sejam consagrados, e o inverso aqui sugere redenção. Agora nós vamos estudar o capítulo 24, versículos 1 e 2 do capítulo 24. Toda a terra será objeto da punição de Deus. Todos os habitantes da terra serão julgados, independentemente de posição social. Versículo 3. Nenhuma barreira físico-geográfica impedirá a ira divina. Versículos 4 e 5. O pecado humano contamina o mundo aos olhos de Deus. O juízo vem quando o mundo contamina a vontade revelada de Deus, a fim de construir uma ordem social alternativa. A aliança possivelmente se refere à aliança feita por intermédio de Noé, em Gênesis 9, versículo 16, que se aplica a toda a humanidade. Ou então a aliança com a casa de Davi, através da qual toda a humanidade há de ser abençoada. Outros intérpretes pensam que isso se refere à aliança implícita com toda a humanidade, contida nas leis e estatutos que Deus transmite por meio da consciência humana. Embora esta opção, ao contrário das duas primeiras, não seja chamada de aliança eterna no Antigo Testamento. Versículo 6. Isaías explica a culpa do pecado humano e a justiça do juízo de Deus. A disposição pactual pedia uma maldição no caso de transgressão da lei, como pode ser visto em Deuteronômios 27 e 28. O tema do remanescente é visto aqui no fato de que poucas pessoas restarão. Versículos 7 a 9. O julgamento de Deus faz cessar o cântico jubiloso e a ingestão de bebidas alcoólicas. Ambos envolviam celebração. O vinho e a bebida forte eram os dois principais tipos de bebidas alcoólicas no Oriente Antigo. O estilo de vida mundano de festas fútil e breve será silenciado.
Versículo 10. A cidade vazia não é uma cidade específica. Ela representa homens e mulheres maus que estão sujeitos ao juízo de Deus. Versículo 11. A produção de vinho diminuirá, de modo que o povo clamará por vinho, mas seguirá insatisfeito. O vinho está associado à alegria e celebração. O juízo de Deus porá fim a tais festividades. O vinho também entorpece a dor, e essa pode ser outra razão pela qual o povo clama por vinho, por causa do sofrimento que o juízo de Deus produzirá. Versículo 12. O portão numa cidade murada representava suas defesas. O portão em pedaços deixava a cidade sem defesa. Versículo 13. Uma oliveira sacudida, uma videira após a vindima tinham apenas algumas azeitonas ou uvas. Assim também as cidades das nações terão apenas algumas pessoas restantes quando sobrevier o juízo de Deus. Versículos 14 a 16. Os que cantarão com alegria não são identificados de forma específica. Eles podem ser Israel ou o remanescente de todas as nações. O fato de estarem no ocidente, desde o mar, no oriente, dos vales, nas ilhas do mar e nos confins da terra, sugere que se a referência não é a Israel, então imagina-se um tempo em que os israelitas estarão dispersos entre as nações. Em todo caso, esses versículos indicam a existência de algumas pessoas que celebram a queda dos ímpios, descrita nos versículos anteriores. Isaías, no entanto, não se junta ao coro de celebração desses versículos. Ele diz que está definhando. Talvez ele estivesse horrorizado com a destruição ou, mais provavelmente, com a profundidade da transgressão das nações. Versículos 17 e 18. As palavras terror, buraco e armadilhas representam o juízo que Deus preparou para os moradores pecaminosos da terra. As represas abertas do alto implicam a chuva e sugerem uma inundação devastadora. Os fundamentos trêmulos serão sentidos como terremotos. Versículo 20. Um bêbado não pode pensar nem parar em pé. Uma cabana leve balança ao vento. Ambos, por fim, cairão por terra. Esse juízo está associado à transgressão contra Deus por praticamente todas as pessoas na terra. Versículo 21. Toda a oposição a Deus, de todos os lugares, terreno ou sobrenatural, será castigada. Versículo 23. A lua e o sol são ofuscados pela glória do Senhor dos Exércitos, que de sua cidade Jerusalém, no Monte Sião, reina em triunfo para sempre. Seus anciãos guiam o povo redimido de Deus, outrora infiel, mas agora filhos fiéis. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 22 a 24 do livro de Isaías.